Olá pessoal, boa noite. Tive um probleminha aqui com a internet, mas já estou aqui pronta para a gente conversar um pouco sobre a criatividade. Vamos aguardar um pouco as pessoas chegarem para que possamos então dar início ao nosso bate-papo. Ver quem já está chegando aí. Boa noite. Boa noite às pessoas que vão ver no reprise também, né, gente? São todos muito bem-vindos. Eu já agradeço pela presença e conto com a participação de vocês. Olá! Tudo bem? Vamos discutir um tema que é comum no nosso dia a dia, que todos nós temos a criatividade, mas que a gente fica sem saber como que funciona, né? Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se vai chegar mais alguém. Quem tá querendo meu e-mail? Ah, tá. É ailza.amorim@gmail.com. Se precisar que mande algum material depois, tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho, ver se chega mais alguém. Se não chegar, a gente começa e aí as pessoas vão ver, então, no reprise, né? Obrigada, os coraçõezinhos estão subindo, que bom. Vocês acham que a gente já pode começar agora mesmo, considerando que eu tive um pequeno atraso por questão da conexão? O que vocês acham? Convida aí o pessoal. Eu que agradeço a presença de vocês. Convidem aí os seus seguidores para que mais pessoas possam assistir também. Ó, Vieira, entrou, tudo bom, Vieira? Que bom contar com a sua presença aqui. Bom, gente, vamos começar então, né? O tema que eu me propus a falar agora com vocês foi sobre a criatividade, né? Criatividade é a capacidade de gerar novas ideias. Todos nós, a capacidade humana, os animais não têm isso aí, então é um privilégio nosso, né? Todos nós temos a mesma capacidade de criação, só que depende do meio que está inserido, né? Não que as pessoas que são menos abastadas tenham inferioridade nessa criatividade, isso não. O que vai acontecer? Se você está numa classe social mais abastada, pode ser que você tenha aí tudo na sua mão, então você não vai nem ter como desenvolver a criatividade. Se só você não estalar de dedo, as coisas estão chegando aí para você, você não vai precisar de exercitar o seu cérebro, então você vai continuar com tudo do mesmo jeito. Ao passo que uma pessoa que vive num ambiente menos abastado, de repente ela tem que ser muito criativa para sobreviver, para passar aí nesse dia a dia, né? Então, os processos mentais criativos, eles englobam a percepção, a motivação, o pensamento, a aprendizagem e a comunicação. Então, para você criar, você tem que ter a percepção. E essa percepção pode ser visual, auditiva, tátil, olfativa, né? Então são todos os nossos sentidos que nós vamos ver como que tá, que eu vou perceber a coisa, para então ter uma motivação, pensar, aprender, comunicar, né? Aí, antes era considerado o produto da criatividade a pintura, a escultura, os poemas, os filmes, só que hoje já tem uma nova, o produto da criatividade não é só isso aí. Nós somos criativos em diversas situações e é uma diversidade de assuntos também. O Winnicott diz que é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. Então, como que eu vou descobrir o meu eu? Somente sendo criativo. Se eu não tenho a possibilidade de criar, eu vou ficar ali dentro estagnado, não vou nem me reconhecer. Então é preciso exercitar a imaginação. Como eu falei na outra live que eu fiz,
Tem um filme que chama Reencontro, ele é de 2012 e é com aquele ator, adoro ele, é o Morgan Freeman. Ele era um escritor e sofreu muito por questão do alcoolismo, então ele vai passar um período numa cidade da zona rural, uma cidadezinha rural. E aí lá os vizinhos o ajudam a resgatar esse seu gosto pela literatura e para escrever. E tem um momento neste filme, eu aconselho todos a assistir, porque é uma comédia romântica, mas é bem interessante, que uma das filhas da vizinha dele fica insistindo para que ele a ajude a ter criatividade. Me ajuda, como que eu vou imaginar? Quero que você me ajude, quero até pagá-lo para que ele faça que ele ajude a criar. E aí ele começa a mostrar para ela assim: olha ali atrás, o que você está vendo? Ela falou assim: nada. Falou assim: então me fale o que você não está vendo. Aí ela começou: eu não estou vendo um cavalo descendo com um príncipe sentado em cima, e aí tá cheio de flores. É isso aí, colocando a imaginação, né? Ajudando o cérebro a criar novas coisas. O filme chama Reencontro, com Morgan Freeman, é uma comédia romântica. Ele é bem interessante. Então, gente, nós precisamos, como eu sou educadora, eu vejo, ainda estava conversando com meu amigo hoje, né, Vieira? Estava conversando com ele que a educação o próprio Paulo Freire já falava, né, que a educação sozinha não muda a sociedade, tampouco a sociedade muda sem a educação, e que nós precisamos ver que tudo funciona como uma engrenagem. Não existe isso aqui é uma escola, isso aqui é uma empresa, mas pessoas estão interagindo o tempo todo e a gente precisa de saber criar em todos os ambientes que a gente tiver, não é assim? Temos que criar, temos que acender aquela luzinha ali da nossa criatividade. Então, vamos falar da educação e vamos falar das empresas, propriamente dito, né? A educação, o professor precisa ser criativo. Ele precisa ser criativo, desenvolver a própria criatividade e ainda oportunizar os alunos a desenvolver a criatividade deles também. Por que o professor precisa ser criativo? Porque, oi Gesley, tudo bem? Seja bem-vindo. Porque a nossa... vocês devem saber, né, que o Gardner já fala das inteligências múltiplas. Aí o que acontece? Tem aluno que é mais visual, tem outro que já é mais espacial, tem outro que já tem uma inteligência linguística mais desenvolvida, o outro já é lógico-matemática, e assim vai. Então, se o professor ensinar todo mundo da mesma maneira, uns vão aprender, outros não. Por isso que é importante trabalhar com vídeos, com excursões, com textos, com imagens, com filmes, para que o aluno tenha acesso a várias formas do mesmo conteúdo e então possa realmente aprender e apreender o conteúdo. E ele ainda se sente livre para poder estar trabalhando, para poder estar criando, para poder estar relacionando ali com os seus colegas. Então, isso aí com relação à educação. E nas empresas? A mesma coisa, gente. Aquela criança ali que tem mais desenvolvida a inteligência linguística ou a lógica matemática, essa criança cresceu, ela está lá na empresa. E na empresa... Você não está falando de escolas públicas, né? Porque com esse salário... mesmo de escola pública, gente, infelizmente, o aluno não tem culpa se o salário está ruim. O professor, ele tem que pensar nele, no pessoal e no profissional dele. Né? É o rosto dele que ele está dando a tapa. Que profissional é esse? Quando ele escolheu ser professor, ele sabia que ninguém vai ser rico sendo professor. Então... abraçar a sua profissão e ser o melhor possível naquilo que ele está fazendo, né? Exatamente, tanto profissional quanto pessoal. Então, gente, na empresa é a mesma coisa. Aquela criança cresceu. Vocês podem mesmo, vocês aí, imaginar qual que é... Você já parou para ver qual que é a sua inteligência que é mais desenvolvida?
se é a lógico-matemático, se é a linguística, se é a sinestésico. Cada um pode ver pelo tipo de trabalho, pela sua facilidade. Qual que é a sua facilidade ali? É em redigir? É em trabalhar com o público? É questão de jogos, essas coisas todas? Como, por exemplo, os jogadores mesmo, eles têm mais desenvolvido a capacidade espacial, né? E por aí vai. Então, nas empresas assim também. Então você trabalha ali com várias pessoas e essas pessoas, cada uma tem a sua uma inteligência mais desenvolvida. Quer dizer que você vai focar só nessa aí? Arquiteto, todo mundo, arquiteto, assim, pode ser espacial. Vale a pena ver esse livro do Gardner para você compreender que às vezes o arquiteto, ele seguiu a sua carreira, mas nem é essa inteligência espacial que ele tem, né? Para poder trabalhar, mas ele vai se adequar, vai se adaptar a essa aí. Você vai dando um oi, ok, tá bom. E aí, gente, na empresa é assim também. Então, se você trabalha com um grupo de 10, de 100, sei lá quantas pessoas você... Quem foi? Que você trabalhe com essas pessoas, é importante que você as conheça para compreender qual que é o potencial desse funcionário. E aí, à medida que você faz que você trabalha com ele, você vai colocá-lo naquilo que ele é melhor, mas favorecer o desenvolvimento dele em outras inteligências, porque senão ele vai ficar parado, estagnado ali, e não é isso que a gente quer. Todo mundo precisa se desenvolver, certo? Hoje em dia mesmo, vocês veem que nas empresas tem sempre os jogos, tem dinâmicas de grupo, não é assim? Por quê? Porque ali você vai perceber qual que é a desenvoltura, qual que é o potencial de cada um dos funcionários. E aí fica mais fácil para você direcionar que setor, que atividade que é melhor para aquele ali. E eu quero até dar um exemplo para vocês de uma dinâmica que eu elaborei, que nós estávamos trabalhando com supervisores de escola, né, os especialistas da educação básica, e trabalhando com eles a questão da liderança. Então, nós não falamos com ele qual que era o objetivo, né, e aí a gente distribuiu, olha como que nós fizemos. Eu criei essa dinâmica como aquela lá do barco da vida. Como que nós fizemos? Distribuímos para cada grupo materiais, nada a ver. Não tinha sentido, era uma folha de papel, liguinha, palito, fita crepe, e pedimos que cada grupo construísse uma ponte com aquele material ali. Então foram pontes de todos os tipos. Para a gente não interessou isso. O que nós estávamos observando era quem estava dando ideia, quem estava trabalhando e quem estava só olhando. Eles queriam fazer uma ponte bonita, mas tinha gente que ficava lá parado, enquanto o outro estava fazendo, o outro dava ideia, o outro falava, o que você fizer aí tá bom. E aí quando a gente foi analisar e foi mostrar para eles, que eles se assustaram. E cada um foi refletir sobre o seu comportamento. Nós falamos aqui, o especialista da educação básica, ele ali, olha como o nome diz, é especialista. Ele vai trabalhar com um grupo de professores que tem comportamentos diferentes, que tem habilidades diferentes, desenvolturas diferentes, e ele precisa liderar. Ele precisa trabalhar isso. Como que ele se comportou ali? Né? Ele é um bom líder? E aí, como que fica? Aí, gente, nós fechamos com eles essa dinâmica dizendo assim, que nós precisamos ser e construir pontes e não precisamos reduzir distâncias e não produzir obstáculos ou ficar parado diante de um obstáculo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir para o confronto, não é? E como que a gente vai desenvolver, então, gente, essa criatividade da gente? Nós precisamos, às vezes a gente acha assim, não, mas eu não tenho criatividade, eu não sei fazer nada, né? Mas aí nós precisamos olhar o mundo com interesse, com curiosidade, fazendo um levantamento de novas ideias e possibilidades. Como desenvolver a criatividade. E aí, gente, como que nós vamos desenvolver isso aí? Como eu estava falando com vocês sobre a questão
de olhar o mundo com interesse e tal. A atividade criativa, ela só acontece em um ambiente de liberdade. Então você imagina aí a importância de você saber se você é chefe ou se você é um líder. Né? Porque um chefe jamais vai dar essa oportunidade de uma liberdade para criar. E o líder não, o líder já vai estar direcionando, impulsionando as pessoas a estar fazendo e criando cada vez mais. Então a importância, né? Isso vale para a escola, para ver o gestor ali se ele é chefe ou líder, e vale para as empresas também, se a pessoa está sendo chefe ou líder. Porque precisa trabalhar com os grupos, dar liberdade, ouvir mais do que falar, né? Então, vamos agora a algumas dicas para que você possa desenvolver a sua criatividade. A primeira delas é ouvir Mozart. A frequência sonora funciona como um detonador da criatividade, além de promover um relaxamento. E quando estamos relaxados, a mente está mais tranquila, ela pode pensar em outras e novas possibilidades. Uma segunda, vocês podem experimentar, ouvir Mozart por um tempo e até registrar aí o resultado de vocês. Quando eu visito as escolas, às vezes eu fico incomodada de ver que na hora do recreio, por exemplo, na hora do intervalo lá, colocam funk, colocam nada contra, quem tem gosto para tudo. Mas acontece que isso os alunos já estão ouvindo, dançando o tempo todo. E a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Se eu começar a colocar a música clássica, a contar a história de Mozart, a deixar aos poucos, eles vão passar a gostar. E a gente vai estar contribuindo para que o aluno desenvolva a sua inteligência, desenvolva a sua criatividade e não fique lá só naquele funk ali naquele horário, né? E de preferência, até se fosse possível, né, que todas as escolas tivessem uma caixinha de som para que tocasse bem baixinho durante as aulas. Durante as aulas, né, que ele estivesse fazendo as atividades ouvindo uma música clássica que ele está ali alimentando. Uma outra coisa interessante é o ambiente azul. Por exemplo, as paredes todas pintadas de azul, é uma cor fria, ela traz o equilíbrio. Teve uma pesquisa que comprovou, fizeram um teste, puseram um grupo de pessoas numa sala pintada de cor quente e pôs outros numa sala com cores azul, com a cor azul. O que aconteceu? Entregaram jogos de quebra-cabeça, os mesmos para os dois grupos. O grupo que estava na sala azul conseguiu muito mais, montou muito mais quebra-cabeça do que aqueles que estavam no ambiente de cor viva, né, da cor quente ali. Então é bem interessante ver o que está acontecendo aí, como que a pintura, o ambiente. Lembro que na dinâmica do barco da vida eu falei sobre a questão do ambiente físico. Ele tem uma influência muito grande, sim, inclusive na nossa criatividade, ele afeta, sim. Agora, uma terceira coisa é rir, gargalhar mesmo. Isso aí favorece muito o desenvolvimento da criatividade. Então, é você rir literalmente, e um rir que eu achei interessante formar um rir que é renovar, imaginar e reorganizar. Então é um rir diferente, é o que eu criei aí, né? Então você vai rir e rir, renovar, imaginar e reorganizar. E aí, gente, fala assim, mas aí agora, assim, de imediato, o que eu posso fazer para desenvolver minha criatividade? Tá, você pode pegar quebra-cabeça e assistir filmes, teatros, o tangram, né? Você pode estar brincando com ele, formando coisas. O xadrez é bem interessante. E além de você estar fazendo isso, de estar desenvolvendo aí essa sua criatividade, né? Você está evitando Alzheimer, porque você está dando um aprendizado novo para o seu cérebro a cada dia. E aí você pode também fazer sempre coisas diferentes, como eu comecei a citar outro dia, né? Você vai andar diferente, fazer qualquer coisa diferente que o seu cérebro possa falar assim, opa, o que é isso? Não estou acostumado com isso aí não, então vai ser um novo aprendizado para ele. E aqui eu acho que vale contar a história da centopeia.
Porque o nosso aprendizado, a gente aprende coisas, depois as coisas vão automatizando. Então, uma centopeia, ela estava andando assim, normalmente, né? E aí um caramujo passou perto dela e falou assim: ó, dona centopeia, que interessante que você anda com tanta agilidade. Quando você começa a andar, qual é o pé que você levanta primeiro? Aí a centopeia ficou parada assim, pensando. O caramujo foi, voltou. Quando voltou, ela tá lá parada do mesmo jeito. O que é? Já tá tão automatizado que ela nem consegue mais lembrar. Ela ficou parada para pensar o que acontecia e não conseguiu mais fazer. Por isso que é importante um aprendizado novo a todo tempo, porque senão a gente fica só no automatismo, no piloto automático. E não pode, nós precisamos aprender coisas novas todo dia, tentar novamente, reinventar, reorganizar e rir mesmo, né? É isso que nós precisamos fazer. Então nós precisamos sair do conforto e ir para o confronto. Ah, isso aqui eu não sei fazer não. Tá, vou ficar parada? Não, eu vou confrontar, eu vou tentar, eu vou seguir, eu vou fazer, né? Quantas vezes que o Thomas Edison tentou acender a lâmpada e ele não desistiu, né? Então não foram tentativas em vão, foram várias tentativas que ele viu como que a lâmpada não acendia, até que um dia acendeu, não é? Então nós precisamos fazer de cada obstáculo um alicerce para um novo passo, para um crescimento, e aí buscar alternativas, soluções diferentes. Uma outra coisa bem interessante é a tempestade de ideias, né? Você diz, por exemplo, cabelo. Aí o que vem de cabelo, aí você vai registra tudo que te lembrar cabelo. Aí depois você pode, deixa eu ver se eu formo frases, se eu formo... Aí você vai criando coisas, enquanto isso você está reorganizando ideias e tal. Aí, gente, tem uma coisa muito interessante, que é você tentar ver o problema de várias maneiras. Digamos que você vai sair de casa dentro do seu horário para trabalhar. Então, é uma situação, um problema para você resolver. Você vai sair de casa para trabalhar. Na hora que você vai trancar a porta, ela não tranca. Ela não consegue, a chave quebrou, alguma coisa aí. E aí? O que fazer? Então, você vai pegar algumas alternativas. Primeiro, você vai registrar aí como que você resolveria diante do seu emocional. Né? Você tem uma reunião importantíssima, a chave quebrou, você não consegue fechar, não tem ninguém lá, o que você vai fazer? Como que você age aí com o seu emocional? Depois, você vai ver uma solução de forma negativa. O que vai acontecer? Como que essa situação vai resolver? Outra situação é você resolver de forma positiva. Né? O que vai acontecer aqui? De repente uma mágica? O quê? Você que vai criar esta alternativa aí, de forma bem criativa. A outra possibilidade é você criar de forma objetiva. Né? Tá, tem que resolver isso aqui, pá, como vai ser? E a última seria de você usar a criatividade. Agora eu vou ter que ser criativo para resolver a situação. E aí, como vai ser a sua criatividade? Né? Então, são coisas assim, são N situações que você pode exercitar todo dia, porque aí você vai estar desenvolvendo a sua criatividade. Tá? Você pode estar, o que eu não estou vendo aqui na minha casa, aí você vai criando, como eu falei do exemplo ali do filme, né, Reencontro, e aí a gente vai criando e recriando, e vai rir muito, né, renovar, imaginar e reorganizar. É isso que nós precisamos fazer. E como no convite que eu coloquei para vocês, né, o Einstein fala que criatividade é a inteligência se divertindo. E é gostoso mesmo, né, gente? Às vezes você pega um desenho, muda, cria outra coisa, junta folhas, junta papéis, forma alguma outra coisa, de um risco que você dá para várias pessoas, cada uma tem que seguir ali um lugar, saem coisas maravilhosas, coisas diferentes que não tem nada a ver. Você pode brincar de produzir um texto, eu começo, passo para o outro, ele continua. A sua ideia era uma, você vê que seu texto mudou totalmente. Por isso que é importante o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, a colaboração. Porque são as ideias, você vai
colocar o seu ponto de vista, você vai aprender o ponto de vista do outro, vocês vão estar discutindo ali e vão estar criando. Então, diante de cada situação que você vivenciar, você vai ver que torna-se fácil. A partir do momento que você começa a criar, recriar, reorganizar, aí o que você vai fazer? Você vai vendo que as coisas vão tornando mais fáceis. Fala, como é que com uma palavra você cria uma dinâmica? Fala, a hora que vem a palavra, já vem para mim uma música, já vem um texto, já vem um filme, e eu começo a me organizar, e aí fica pronto. E você? Qual que é o seu potencial? Qual que é o seu ponto forte da criatividade? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Então, gente, é isso aí que eu queria discutir. Lembrei de uma historinha aqui. Que é isso mesmo, o trabalho interdisciplinar é fundamental. Até mesmo porque os professores, cada um tem a sua inteligência desenvolvida, né? Um tipo de inteligência desenvolvida, e que em grupo eles vão programar algo diferente. E sempre valorizando, olá Marisa, sempre valorizando os alunos, não como seres passivos, eles são criativos, eles produzem sim. E nas empresas, os funcionários também não estão ali só para falar assim, sim ou não. Porque senão eles nunca vão se reconhecer, não vão conhecer o seu eu. Eles precisam participar, sugerir, e nós precisamos muito ouvir o outro, porque esse aprendizado é muito grande para nós, né? E aí, gente, eu lembrei da história do cachorro, né? O cachorro saiu e no meio, quando ele foi sentar, tinha uma tábua com um prego. E o cachorro ficou lá e o tempo inteiro. A pessoa saiu lá, foi, trabalhou, quando voltou o cachorro tá lá do mesmo jeito. Né? Aí ele ficou pensando assim, não é que nós somos assim? Nós ficamos o tempo inteiro reclamando, esperando que alguém faça alguma coisa. Mas nós mesmos não estamos saindo do prego, né? Então, Olá pessoal, boa noite. Tive um probleminha aqui com a internet, mas já estou aqui pronta para a gente conversar um pouco sobre a criatividade. Vamos aguardar um pouco as pessoas chegarem para que possamos então dar início ao nosso bate-papo. Ver quem já está chegando aí. Boa noite. Boa noite às pessoas que vão ver no reprise também, né, gente? São todos muito bem-vindos. Eu já agradeço pela presença e conto com a participação de vocês. Olá! Tudo bem? Vamos discutir um tema que é comum no nosso dia a dia, que todos nós temos a criatividade, mas que a gente fica sem saber como que funciona, né? Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se vai chegar mais alguém. Quem tá querendo meu e-mail? Tá. É ailza.amorim@gmail.com. Se precisar que mande algum material depois, tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho, ver se chega mais alguém. Se não chegar, a gente começa e aí as pessoas vão ver então no reprise, né? Obrigada, os coraçõezinhos estão subindo, que bom. Vocês acham que a gente já pode começar agora mesmo, considerando que eu tive um pequeno atraso por questão da conexão? O que vocês acham? Convida aí o pessoal. Eu que agradeço a presença de vocês. Convidem aí os seus seguidores para que mais pessoas possam assistir também. Ó, Vieira, entrou, tudo bom, Vieira? Que bom contar com sua presença aqui. Bom, gente, vamos começar então, né? O tema que eu me propus a falar agora com vocês foi sobre a criatividade, né? Criatividade é a capacidade de gerar novas ideias. Todos nós, a capacidade humana, os animais não têm isso aí, então é um privilégio nosso, né? Todos nós temos a mesma capacidade de criação, só que depende do meio que está inserido, né? Não que as pessoas que são menos abastadas tenham inferioridade nessa criatividade, isso não.
O que vai acontecer? Se você está numa classe social mais abastada, pode ser que você tenha aí tudo na sua mão, então você não vai nem ter como desenvolver a criatividade. Se só você não instalar de dedo, as coisas estão chegando aí para você, você não vai precisar de exercitar o seu cérebro, então você vai continuar com tudo do mesmo jeito. Ao passo que uma pessoa que vive num ambiente menos abastado, de repente ela tem que ser muito criativa para sobreviver, para passar aí nesse dia a dia, né? Então, os processos mentais criativos, eles englobam a percepção, a motivação, o pensamento, a aprendizagem e a comunicação. Então, para você criar, você tem que ter a percepção. E essa percepção pode ser visual, auditiva, tátil, olfativa, né? Então são todos os nossos sentidos que nós vamos ver como que tá, que eu vou perceber a coisa, para então ter uma motivação, pensar, aprender, comunicar, né? Aí, antes era considerado o produto da criatividade a pintura, a escultura, os poemas, os filmes, só que hoje já tem uma nova, o produto da criatividade não é só isso aí. Nós somos criativos em diversas situações e é uma diversidade de assuntos também. O Winnicott diz que é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. Então, como que eu vou descobrir o meu eu? Somente sendo criativo. Se eu não tenho a possibilidade de criar, eu vou ficar ali dentro estagnado, não vou nem me reconhecer. Então é preciso exercitar a imaginação. Como eu falei na outra live que eu fiz, tem um filme que chama Reencontro, ele é de 2012 e é com aquele ator, adoro ele, é o Morgan Freeman. Ele era um escritor e sofreu muito por questão do alcoolismo, então ele vai passar um período numa cidade da zona rural, uma cidadezinha rural. E aí lá os vizinhos o ajudam a resgatar esse seu gosto pela literatura e para escrever. E tem um momento neste filme, eu aconselho todos a assistirem, porque é uma comédia romântica, mas é bem interessante, que uma das filhas da vizinha dele fica insistindo para que ele a ajude a ter criatividade. Me ajuda, como que eu vou imaginar? Quero que você me ajude, quero até pagá-lo para que ele faça que ele ajude a criar. E aí ele começa a mostrar para ela assim: olha ali atrás, o que você está vendo? Ela falou assim: nada. Falou assim: então me fale o que você não está vendo. Aí ela começou: eu não estou vendo um cavalo descendo com um príncipe sentado em cima, e aí está cheio de flores. É isso aí, colocando a imaginação, né? Ajudando o cérebro a criar novas coisas. O filme chama Reencontro, com Morgan Freeman, é uma comédia romântica. Ele é bem interessante. Então, gente, nós precisamos, como eu sou educadora, eu vejo, ainda estava conversando com meu amigo hoje, né, Vieira? Estava conversando com ele que a educação o próprio Paulo Freire já falava, né, que a educação sozinha não muda a sociedade, tampouco a sociedade muda sem a educação, e que nós precisamos ver que tudo funciona como uma engrenagem. Não existe isso aqui é uma escola, isso aqui é uma empresa, mas pessoas estão interagindo o tempo todo e a gente precisa de saber criar em todos os ambientes que a gente tiver, não é assim? Temos que criar, temos que acender aquela luzinha ali da nossa criatividade. Então, vamos falar da educação e vamos falar das empresas, propriamente dito, né? A educação, o professor precisa ser criativo. Ele precisa ser criativo, desenvolver a própria criatividade e ainda oportunizar os alunos a desenvolver a criatividade deles também. Por que o professor precisa ser criativo? Porque, oi Gesley, tudo bem? Seja bem-vindo. Porque a nossa
vocês devem saber, né, que o Gardner já fala das inteligências múltiplas. Aí o que acontece? Tem aluno que é mais visual, tem outro que já é mais espacial, tem outro que já tem uma inteligência linguística mais desenvolvida, o outro já é lógico matemática, e assim vai. Então, se o professor ensinar todo mundo da mesma maneira, uns vão aprender, outros não. Por isso que é importante trabalhar com vídeos, com excursões, com textos, com imagens, com filmes, para que o aluno tenha acesso a várias formas do mesmo conteúdo e então possa realmente aprender e apreender o conteúdo. E ele ainda se sente livre para poder estar trabalhando, para poder estar criando, para poder estar relacionando ali com os seus colegas. Então, isso aí com relação à educação. E nas empresas? A mesma coisa, gente. Aquela criança ali que tem mais desenvolvida a inteligência linguística ou a lógica matemática, essa criança cresceu, ela está lá na empresa. E na empresa, você não está falando de escolas públicas, né? Porque com esse salário... mesmo de escola pública, gente, infelizmente, o aluno não tem culpa se o salário está ruim. O professor, ele tem que pensar nele, no pessoal e no profissional dele, né? É o rosto dele que ele está dando a tapa. Que profissional é esse? Quando ele escolheu ser professor, ele sabia que ninguém vai ser rico sendo professor. Então, abraçar a sua profissão e ser o melhor possível naquilo que ele está fazendo, né? Exatamente, tanto profissional quanto pessoal. Então, gente, na empresa é a mesma coisa. Aquela criança cresceu. Vocês podem mesmo, vocês aí, imaginar qual que é. Você já parou para ver qual que é a sua inteligência que é mais desenvolvida? Se é a lógico matemático, se é a linguística, se é a sinestésico. Cada um pode ver pelo tipo de trabalho, pela sua facilidade. Qual que é a sua facilidade ali? É em redigir? É em trabalhar com o público? É questão de jogos, essas coisas todas? Como, por exemplo, os jogadores mesmo, eles têm mais desenvolvido a capacidade espacial, né? E por aí vai. Então, nas empresas assim também. Então, você trabalha ali com várias pessoas e essas pessoas, cada uma tem a sua uma inteligência mais desenvolvida. Quer dizer que você vai focar só nessa aí? Arquiteto, todo mundo, arquiteto, assim, pode ser espacial. Vale a pena ver esse livro do Gardner para você compreender que às vezes o arquiteto, ele seguiu a sua carreira, mas nem é essa inteligência espacial que ele tem, né, para poder trabalhar, mas ele vai se adequar, vai se adaptar a essa aí. Você vai dando um oi, ok, tá bom. E aí, gente, na empresa é assim também. Então, se você trabalha com um grupo de 10, de 100, sei lá quantas pessoas você... Quem foi? Que você trabalhe com essas pessoas, é importante que você as conheça para compreender qual que é o potencial desse funcionário. E aí, à medida que você faz que você... trabalha com ele, você vai colocá-lo naquilo que ele é melhor, mas favorecer o desenvolvimento dele em outras inteligências, porque senão ele vai ficar parado, estagnado ali, e não é isso que a gente quer. Todo mundo precisa se desenvolver, certo? Hoje em dia mesmo, vocês veem que nas empresas tem sempre os jogos, tem dinâmicas de grupo, não é assim? Por quê? Porque ali você vai perceber qual que é a desenvoltura, qual que é o potencial de cada um dos funcionários. E aí fica mais fácil para você direcionar que setor, que atividade que é melhor para aquele ali. E eu quero até dar um exemplo para vocês de uma dinâmica que eu elaborei, que nós estávamos trabalhando com supervisores de escola, né, os especialistas da educação básica, e trabalhando com eles a questão da liderança. Então, nós não falamos com ele qual que era o objetivo, né? E aí a gente distribuiu, olha como que nós fizemos. Eu criei essa dinâmica como aquela lá do barco da vida. Como que nós fizemos? Distribuímos para cada grupo materiais, nada a ver. Não tinha sentido, era uma folha de papel, liguinha, palito, fita crepe,
e pedimos que cada grupo construísse uma ponte com aquele material ali. Então foram pontes de todos os tipos. Para a gente não interessou isso. O que nós estávamos observando era quem estava dando ideia, quem estava trabalhando e quem estava só olhando. Eles queriam fazer uma ponte bonita, mas tinha gente que ficava lá parado, enquanto o outro estava fazendo, o outro dava ideia, o outro falava, o que você fizer aí tá bom. E aí quando a gente foi analisar e foi mostrar para eles, que eles se assustaram. E cada um foi refletir sobre o seu comportamento. Nós falamos aqui, o especialista da educação básica, ele ali, olha como o nome diz, é especialista. Ele vai trabalhar com um grupo de professores que tem comportamentos diferentes, que tem habilidades diferentes, desenvolturas diferentes, e ele precisa liderar. Ele precisa trabalhar isso. Como que ele se comportou ali? Né? Ele é um bom líder? E aí, como que fica? Aí, gente, nós fechamos com eles essa dinâmica dizendo assim, que nós precisamos ser e construir pontes e não precisamos reduzir distâncias e não produzir obstáculos ou ficar parado diante de um obstáculo. Nós precisamos criar, sair da nossa zona de conforto e ir para o confronto, não é? E como que a gente vai desenvolver então, gente, essa criatividade da gente? Nós precisamos, às vezes a gente acha assim, não, mas eu não tenho criatividade, eu não sei fazer nada, né? Mas aí nós precisamos olhar o mundo com interesse, com curiosidade, fazendo um levantamento de novas ideias e possibilidades. Como desenvolver a criatividade. E aí, gente, como que nós vamos desenvolver isso aí? Como eu estava falando com vocês sobre a questão de olhar o mundo com interesse e tal, a atividade criativa, ela só acontece em um ambiente de liberdade. Então, você imagina aí a importância de você saber se você é chefe ou se você é um líder. Né? Porque um chefe jamais vai dar essa oportunidade de uma liberdade para criar. E o líder não, o líder já vai estar direcionando, impulsionando as pessoas a estar fazendo e criando cada vez mais. Então, a importância, né? Isso vale para a escola, para ver o gestor ali se ele é chefe ou líder, e vale para as empresas também, se a pessoa está sendo chefe ou líder, porque precisa trabalhar com os grupos, dar liberdade, ouvir mais do que falar, né? Então, vamos agora a algumas dicas para que você possa desenvolver a sua criatividade. A primeira delas é ouvir Mozart. A frequência sonora funciona como um detonador da criatividade, além de promover um relaxamento. E quando estamos relaxados, a mente está mais tranquila, ela pode pensar em outras e novas possibilidades. Uma segunda, vocês podem experimentar, ouvir Mozart por um tempo e até registrar aí o resultado de vocês. Quando eu visito as escolas, às vezes eu fico incomodada de ver que na hora do recreio, por exemplo, na hora do intervalo, lá colocam funk, colocam nada contra, quem tem gosto para tudo. Mas acontece que isso os alunos já estão ouvindo, dançando o tempo todo. E a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Se eu começar a colocar a música clássica, a contar a história de Mozart, a deixar aos poucos, eles vão passar a gostar. E a gente vai estar contribuindo para que o aluno desenvolva a sua inteligência, desenvolva a sua criatividade e não fique lá só naquele funk ali naquele horário, né? E de preferência, até se fosse possível, né, que todas as escolas tivessem uma caixinha de som para que tocasse bem baixinho durante as aulas. Durante as aulas, né, que ele estivesse fazendo as atividades ouvindo uma música clássica que ele está ali alimentando. Uma outra coisa interessante é o ambiente azul. Por exemplo, as paredes todas pintadas de azul, é uma cor fria, ela traz um equilíbrio. Teve uma pesquisa que comprovou, fizeram um teste, puseram um grupo de pessoas numa sala pintada de cor quente e pôs outros numa sala com cores azul, com a cor azul. O que aconteceu? Entregaram jogos de quebra-cabeça, os mesmos para os dois grupos. O grupo que estava na sala azul
conseguiu muito mais, montou muito mais quebra-cabeça do que aqueles que estavam no ambiente de cor viva, né, da cor quente ali. Então é bem interessante ver o que está acontecendo aí, como que a pintura, o ambiente. Lembro que na outra, na dinâmica do barco da vida, eu falei sobre a questão do ambiente físico. Ele tem uma influência muito grande, sim, inclusive na nossa criatividade. Ele afeta, sim. Agora, uma terceira coisa é rir, gargalhar mesmo. Isso aí favorece muito o desenvolvimento da criatividade. Então, é você rir literalmente, e um rir que eu achei interessante formar um rir que é renovar, imaginar e reorganizar. Então é um rir diferente, é o que eu criei aí, né? Então você vai rir e rir, renovar, imaginar e reorganizar. E aí, gente, fala assim, mas aí agora, assim, de imediato, o que eu posso fazer para desenvolver minha criatividade? Tá, você pode pegar quebra-cabeça e assistir filmes, teatros, o tangram, né? Você pode estar brincando com ele, formando coisas. O xadrez é bem interessante. E além de você estar fazendo isso, de estar desenvolvendo aí essa sua criatividade, né? Você está evitando Alzheimer, porque você está dando um aprendizado novo para o seu cérebro a cada dia. E aí você pode também fazer sempre coisas diferentes, como eu comecei a citar outro dia, né? Você vai andar diferente, fazer qualquer coisa diferente que o seu cérebro possa falar assim, opa, o que é isso? Não estou acostumado com isso aí não, então vai ser um novo aprendizado para ele. E aqui eu acho que vale contar a história da centopeia, porque o nosso aprendizado, a gente aprende coisas, depois as coisas vão automatizando. Então, uma centopeia, ela estava andando assim, normalmente, né? E aí um caramujo passou perto dela e falou assim, ó, dona centopeia, que interessante que você anda com tanta agilidade. Quando você começa a andar, qual é o pé que você levanta primeiro? Aí a centopeia ficou parada assim, pensando. O caramujo foi, voltou. Quando voltou, ela tá lá parada do mesmo jeito. O que é? Já tá tão automatizado que ela nem consegue mais lembrar. Ela ficou parada para pensar o que acontecia e não conseguiu mais fazer. Por isso que é importante um aprendizado novo a todo tempo, porque senão a gente fica só no automatismo, no piloto automático. E não pode, nós precisamos aprender coisas novas todo dia, tentar novamente, reinventar, reorganizar e rir mesmo, né? É isso que nós precisamos fazer. Então nós precisamos sair do conforto e ir para o confronto. Ah, isso aqui eu não sei fazer não. Tá, vou ficar parada? Não, eu vou confrontar, eu vou tentar, eu vou seguir, eu vou fazer, né? Quantas vezes que o Thomas Edison tentou acender a lâmpada e ele não desistiu, né? Então não foram tentativas em vão, foram várias tentativas que ele viu como que a lâmpada não acendia, até que um dia acendeu, não é? Então nós precisamos fazer de cada obstáculo um alicerce para um novo passo, para um crescimento, e aí buscar alternativas, soluções diferentes. Uma outra coisa bem interessante é a tempestade de ideias, né? Você diz, por exemplo, cabelo. Aí o que vem de cabelo, aí você vai registrando tudo que te lembrar cabelo. Aí depois você pode, deixa eu ver se eu formo frases, aí você vai criando coisas, enquanto isso você está reorganizando ideias e tal. Aí, gente, tem uma coisa muito interessante, que é você tentar ver o problema de várias maneiras. Digamos que você vai sair de casa dentro do seu horário para trabalhar. Então, é uma situação, um problema para você resolver. Você vai sair de casa para trabalhar. Na hora que você vai trancar a porta, ela não tranca. Ela não consegue, a chave quebrou, alguma coisa aí. E aí? O que fazer? Então, você vai pegar algumas alternativas. Primeiro, você vai registrar aí como que você resolveria diante do seu emocional. Você tem uma reunião importantíssima, a chave quebrou, você não consegue fechar, não tem ninguém lá, o que você vai fazer? Como que você age aí com o seu emocional? Depois, você vai ver uma solução
de forma negativa. O que vai acontecer? Como que essa situação vai resolver? Outra situação é você resolver de forma positiva. Né? O que vai acontecer aqui? De repente uma mágica? O quê? Você que vai criar esta alternativa aí, de forma bem criativa. A outra possibilidade é você criar de forma objetiva. Né? Tá, tem que resolver isso aqui, pá, como vai ser? E a última seria de você usar a criatividade. Agora eu vou ter que ser criativo para resolver a situação. E aí, como vai ser a sua criatividade? Né? Então, são coisas assim, são N situações que você pode exercitar todo dia, porque aí você vai estar desenvolvendo a sua criatividade. Tá? Você pode estar, o que eu não estou vendo aqui na minha casa, aí você vai criando, como eu falei do exemplo ali do filme, né, Reencontro, e aí a gente vai criando e criando e recriando, e vai rir muito, né, renovar, imaginar e reorganizar. É isso que nós precisamos fazer. E como no convite que eu coloquei para vocês, né, o Einstein fala que criatividade é a inteligência se divertindo. E é gostoso mesmo, né, gente? Às vezes você pega um desenho, muda, cria outra coisa, junta folhas, junta papéis, forma alguma outra coisa, de um risco que você dá para várias pessoas, cada uma tem que seguir ali um lugar, saem coisas maravilhosas, coisas diferentes que não tem nada a ver. Você pode brincar de produzir um texto, eu começo, passo para o outro, ele continua. A sua ideia era uma, você vê que seu texto mudou totalmente. Por isso que é importante o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, a colaboração. Porque são as ideias, você vai colocar o seu ponto de vista, você vai aprender o ponto de vista do outro. Vocês vão estar discutindo ali e vão estar criando. Então, diante de cada situação que você vivenciar, você vai ver que torna-se fácil. A partir do momento que você começa a criar, recriar e reorganizar, aí o que você vai fazer? Você vai vendo que as coisas vão tornando mais fáceis. Fala, como é que com uma palavra você cria uma dinâmica? Fala, a hora que vem a palavra, já vem para mim uma música, já vem um texto, já vem um filme, e eu começo a me organizar, e aí fica pronto. E você? Qual que é o seu potencial? Qual que é o seu ponto forte da criatividade? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Então, gente, é isso aí que eu queria discutir. Lembrei de uma historinha aqui. Que é isso mesmo, o trabalho interdisciplinar é fundamental. Até mesmo porque os professores, cada um tem a sua inteligência desenvolvida, né? Um tipo de inteligência desenvolvida, e que em grupo eles vão programar algo diferente. E sempre valorizando, olá Marisa, sempre valorizando os alunos, não como seres passivos, eles são criativos, eles produzem sim. E nas empresas, os funcionários também não estão ali só para falar assim, senhor, não. Porque senão eles nunca vão se reconhecer, não vão conhecer o seu eu. Eles precisam participar, sugerir, e nós precisamos muito ouvir o outro, porque esse aprendizado é muito grande para nós, né? E aí, gente, eu lembrei da história do cachorro, né? O cachorro saiu e no meio quando ele foi sentar, tinha uma tábua com um prego. E o cachorro ficou lá e o tempo inteiro. A pessoa saiu lá, foi, trabalhou, quando voltou o cachorro tá lá do mesmo jeito. Né? Aí ele ficou pensando assim, não é que nós somos assim? Nós ficamos o tempo inteiro reclamando, esperando que alguém faça alguma coisa. Mas nós mesmos não estamos saindo do prego. Né? Então, quando a gente deixa de resolver um problema, quando a gente deixa de buscar alternativa, quando a gente deixa de criar alguma coisa, significa que nós estamos sentados no prego, né? E aí, vamos sair do prego? Vamos criar? Vamos reorganizar? Vamos imaginar? É isso que nós precisamos fazer o tempo todo na nossa vida, né? E sermos criativos em todas as situações, na família, na igreja, que cada um tem a sua na igreja, no social, se for organizar uma festa, tudo nós precisamos estar sendo criativos. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, e quem quiser deixar algum comentário, quiser saber mais, pode entrar em contato aí comigo, tá?
Um abraço, uma boa noite e um feliz ano novo para quem eu ainda não desejei pessoalmente. Isso mesmo, cria ação. Cria ação, já tem a ação dentro dela. Imagina ação, né? Você vai ver uma imagem em ação, você vai resolver. É gostoso brincar com as palavras também, né, gente? Igual tem diariamente, ria, né? Tem o ria dentro do diariamente. Então lembre do rir, tá bom? Recriar, imaginar e reorganizar. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais para vocês.